Padre André, irmãos e irmãs em Cristo. Dia 4 de agosto, no mundo todo, a Igreja celebra São João Maria Vianney, mais conhecido como Cura d'Ars. Cura d'Ars é reconhecido no mundo todo como padroeiro dos padres, principalmente dos padres diocesanos. Mas o que existe de tão especial na vida deste padre francês? O que existe de tão especial na vida deste padre que passou a história, conhecido por atender confissões, por celebrar a missa com piedade, e também muito conhecido por ter dificuldade nos estudos, dificuldades em latim? O que aconteceu de tão especial? Existe uma data histórica na história da França que aconteceu algo chamado Revolução Francesa. Para aqueles que quiserem ser mais específicos, aconteceu a queda da Bastilha. Nós estamos no ano de 1789, no final do século XVIII. Depois da queda da Bastilha, um novo governo francês tomou o poder e começou uma grande perseguição à igreja. Ser cristão, ser católico, era algo muito arriscado e muitas pessoas foram mortas e condenadas por serem cristãs. 1789 começou esse período. 3 anos antes, 1786, nasceu aquele bebê que iria mudar a história de toda a França. A história conta que, devido à perseguição, ele recebeu a primeira Eucaristia em uma missa clandestina. A missa clandestina ela foi celebrada em um celeiro. Nós sabemos que o celeiro é o local que os cavalos são tratados. Então foi celebrada uma missa clandestina em um local profundamente humilde, no meio dos animais. Interessante que Jesus também nasceu no meio dos animais. Aquele jovem recebeu a Eucaristia, filho de uma família camponesa. Começou a estudar, começou a ser alfabetizado com 17 anos de idade, quando na sua aldeia foi construída uma escola. E desde criança ele tinha um profundo desejo: eu quero ser padre, eu quero oferecer a minha vida a Deus. Devido ao seu desejo, à sua insistência, foi ao seminário de uma das maiores cidades da França, Lyon, e devido à sua dificuldade nos estudos, principalmente no latim, ele não conseguiu progredir no seminário. Então um padre, muito piedoso, um santo homem, levou ele para outro seminário, como se fosse um seminário particular. Aquele padre iria dar formação para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. E ele não tinha condições intelectuais de ser padre, muita dificuldade nos estudos, porém ele tinha 3 características que tocou profundamente o coração, a alma daqueles que eram seus formadores: a sua vida de oração, a sua vida de penitência e a sua vida moral. O bispo percebeu que ele tinha características de um bom padre. Ele foi ordenado. E depois de ordenado, ele foi enviado para uma aldeia, um dos lugares mais paganizados, um dos locais menores da França, Arnes, bem lá no norte da França. Conta a história, pode ser um pouco poético, mas é muito bonito. Sempre quando eu penso em Cura d'Ars, eu lembro essa história. Ele, recém-ordenado, muito simples, indo para a sua primeira paróquia. Bem na entrada da cidade, ele encontra uma criança, e aí ele pergunta à criança: onde é Arnes? A criança diz: padre, cônego ou sacerdote, Arnes é logo ali. Então ele olha para aquela criança e diz: padre, ele olha para aquela criança e diz: filho, você me ensinou o caminho de Arnes, eu vou lhe ensinar o caminho do céu. A partir daquele momento, aquela cidade foi transformada profundamente. A partir daquele momento, aquela cidade encontrou um padre que amava ser padre.
A partir daquele momento, aquela cidade encontrou um homem que se consumiu por Deus e pela sua vocação. E aqui está uma característica do sacerdote. O sacerdote é o homem do coração indiviso. Algumas pessoas dizem: eu acho que padre deveria se casar. Eu também acho, por isso que eu sou casado, tenho uma aliança de casado. Padre não é solteiro. Solteiro significa solto. Solteiro significa quem está procurando, quem está buscando. Eu não sou solto, eu já encontrei. Eu encontrei o Senhor, eu sou casado com Ele. Na minha aliança tem uma frase: Igreja Católica. Padre não é solto, padre não é solteiro. Mas ao mesmo tempo que o padre é casado, ele tem um coração indiviso. O coração dele é sem divisão nenhuma. O coração do padre é só de Deus. Cura d'Ars entendeu este mistério, esta realidade. A história diz que ele atendia confissões mais ou menos 12 horas por dia, 14 horas por dia. As pessoas começaram a vir para se confessar com ele. As pessoas começaram a deixar os bares, começaram a deixar os vícios. Aos poucos aquela cidade foi se transformando. E aqui, abrindo um parêntese, serve para todos nós. Jamais uma pessoa será de fato feliz sem o seu Criador. Nós fomos criados para Deus. E enquanto o nosso coração não repousar em Deus, dizia Santo Agostinho, e é belíssima esta palavra, enquanto o nosso coração não repousar em Deus, nós não seremos plenamente felizes. Sabe por quê que às vezes Deus permite que nós tenhamos decepções humanas? Decepção com o filho, com a filha, com a esposa, com o esposo, com o padre, com a freira, com outra pessoa da igreja. Sabe por que Deus permite que, com amigos? Por que Deus permite tudo isso? Porque Deus quer mostrar para nós que por mais que as pessoas humanas sejam boas, a fundamentação da nossa fé e da nossa esperança está em Deus. Está em Deus. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas são limitadas. É por isso, pode escrever: quem não tem como motivação principal Deus, Jesus Cristo, ou vai ficar pelo caminho, ou vai vir na igreja só por superstição e para rezar por morto. É isso que acontece. Quem não tiver Jesus Cristo como a base da sua vida, se Jesus Cristo não for o centro, vai vir na igreja para rezar por morto, por medo de ser castigado por Deus, ou vai ficar no meio do caminho. A razão da nossa fé é Jesus. No dia do padre eu posso dizer com muita alegria que muitas vezes parece que é um sonho ser padre. Eu penso que o sacerdote é como se fosse um mistério ambulante. É como se fosse um mistério andando. Como que Cristo pode continuar presente no mundo através de um ser humano limitado e pecador como o padre? Quantas vezes precisei me aproximar e dizer: Padre André, atenda a minha confissão. E aqui eu penso que eu não estou expondo o padre, que não é assunto nosso. E ele disse: Padre Daniel, eu também preciso, atenda a minha confissão. E é tão bonito que eu digo assim: um padre como eu digo, eu lhe absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus lá no céu desce e ele está perdoado. E quando ele me diz, ele também fala: eu lhe perdoo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora da consagração, daqui a pouco, os padres vão dizer, principalmente eu que presido a missa: tomai todos e comei, isto é o corpo de Cristo. Não, tomai todos e comei, isto é o meu corpo.
Olha o milagre, in persona Christi. O padre Daniel desaparece e vem e fica no lugar dele Jesus. Só na Igreja Católica existe este milagre. Cada vez mais eu me apaixono pela igreja, porque tudo na igreja fala sobre o mistério e o milagre. Veja até a maneira que nós usamos a cruz na Igreja Católica. Se vocês forem em outra igreja, uma igreja protestante, às vezes não tem nem cruz. E quando tem a cruz é só o pedaço da madeira. E algumas pessoas dizem assim: mas por que vocês católicos têm Jesus crucificado? É para lembrar a cada um de nós que foi através daquele sangue que foi derramado na cruz e que nós vemos em Jesus que a nossa salvação aconteceu. É para nos lembrar que existe alguém no céu capaz de nos amar até o limite. Até o limite. O padre encerra dizendo assim: pessoas no mundo todo rezam, se preocupam, pedem a proteção de Deus para serem protegidas contra a pandemia. Nós vamos pedir a proteção de Deus para sermos protegidos contra a pandemia e vamos pedir também a proteção de Deus para sermos protegidos contra o pecado, para sermos protegidos contra a falta de fé. Existe um vírus que não destrói apenas o corpo, existe um vírus que destrói toda a alma da pessoa e lança a pessoa em uma profunda tristeza e desespero, que é a ausência de Deus. Que Jesus nos ajude a segurarmos na mão dele e avançarmos. De uma forma especial, que Nosso Senhor abençoe todos os sacerdotes, que ajude os padres a serem aquilo que eles são, homens de Deus, consagrados para Deus, de coração indiviso para o Senhor. Obrigado, Jesus. Estas são nossas palavras, porque à sua igreja o Senhor deixou o sacerdócio. Obrigado, Jesus, também pelo sacerdócio. Nós somos felizes por sermos católicos.